Existe um lago no Tajiquistão que não existia há 100 anos e, se ele romper, 5 milhões de pessoas poderão perder tudo. Esse é apenas um dos muitos fatos inacreditáveis sobre esta nação escondida. É um lugar onde as pessoas vivem nas nuvens e bebem chá enquanto olham para as fronteiras do Afeganistão e da China. Não é tão simples assim, no entanto. Por trás das vistas épicas está a história de uma nação que se reconstruiu do zero. De mastros de bandeira que batem recordes a bunkers soviéticos secretos, o Tajiquistão é uma jornada selvagem. Você não vai acreditar no que vem a seguir. A terra de gigantes verticais. A história do Tajiquistão começa com uma colisão. Milhões de anos atrás, a placa tectônica indiana chocou-se contra a placa eurasiana. Este não foi um pouso suave, foi um evento violento de abalar a Terra que empurrou a crosta em direção às estrelas. O resultado é um país que é basicamente uma enorme cordilheira. Para entender este lugar, deve-se perceber que 93% do território é coberto por montanhas. Metade do país situa-se a uma altura de mais de 9.843 pés acima do nível do mar. Isso não é apenas alto. É transformador de vidas. No leste, as montanhas Pamir erguem-se sobre o horizonte. Estas são conhecidas localmente como o Bam e Dunya, ou o teto do mundo. O ponto mais alto é o Pico Ismoil Somoni, que atinge 24.590 pés na atmosfera. Durante a era soviética, esta era a montanha mais alta de toda a URSS, mas a altura é apenas parte da história. O terreno é tão acidentado que apenas 7% da terra pode ser usada para a agricultura. Isso cria um desafio único para as 10 milhões de pessoas que chamam este lugar de lar. As montanhas não são apenas rochas, elas são as torres de água da Ásia Central. O Tajiquistão possui mais de 8.000 geleiras. A maior é a geleira Fedchenko. É a maior geleira do mundo fora das regiões polares, estendendo-se por 48 milhas. Imagine um rio de gelo tão grande que pode ser visto claramente da órbita. Este gelo é a força vital da região, alimentando o rio Amudarya. Sem estas montanhas, os desertos circundantes no Uzbequistão e no Turcomenistão seriam impossíveis de se viver. Mas aqui está o detalhe. Estas montanhas estão se movendo. O Tajiquistão é um dos lugares onde terremotos acontecem muito. Pequenos tremores ocorrem quase todos os dias, e grandes terremotos remodelaram a geografia na história recente. Em 1911, um terremoto massivo causou o colapso de uma montanha em um vale, criando uma represa natural. Esta represa formou o Lago Sarez, um corpo de água que contém 4 milhas cúbicas de água. Ele é represado por uma pilha de escombros chamada Represa Ussoi. Se essa parede natural falhar, criaria uma parede de água que poderia varrer regiões inteiras em 4 países diferentes. A escala colossal da paisagem torna as viagens um pesadelo. Existem apenas 2 estradas principais que conectam o norte ao sul. Durante grande parte do ano, passagens altas são bloqueadas por neve que pode ter 20 pés de profundidade. Este isolamento manteve culturas antigas que desapareceram em outros lugares. Pessoas em vales remotos ainda falam línguas que remontam ao tempo de Alexandre, o Grande. Elas vivem em casas de pedra projetadas para durar através do frio brutal dos invernos, onde as temperaturas caem para menos 40 graus Fahrenheit. A verticalidade da nação também define sua economia. Como a terra é íngreme demais para a indústria tradicional, o Tajiquistão voltou-se para a força da água em queda. A represa Nurek é uma maravilha da engenharia. Com 984 pés de altura, foi a represa artificial mais alta do mundo por décadas. Ela cria um reservatório com mais de 40 milhas de comprimento. Esta única represa fornece a maioria da eletricidade do país. É um testemunho de como os tajiques domaram uma paisagem que parece projetada para expulsar os humanos. No entanto, o custo de vida em tal lugar é alto. Estradas e edifícios são constantemente destruídos por deslizamentos de terra e avalanches. A cada primavera, conforme a neve derrete, os rios transformam-se em torrentes furiosas de lama e pedra. As pessoas que vivem aqui não apenas habitam a terra, elas negociam com ela todos os dias. Elas construíram uma civilização onde outros veem apenas obstáculos. Sem dúvida, é a população mais resistente da região. As montanhas também abrigam uma vida selvagem incrível.
Leopardos das neves, os fantasmas das montanhas, ainda caçam nos altos Pamirs. Existem apenas alguns milhares destes felinos restantes na natureza e o Tajiquistão é um de seus últimos redutos. Eles compartilham os penhascos com as ovelhas de Marco Polo, famosas por seus chifres maciços e em espiral que podem atingir 60 polegadas de comprimento. Estes animais são símbolos de uma região selvagem que permanece amplamente intocada pelo mundo moderno. Os vales profundos dos Pamirs escondem mais do que apenas animais. Eles escondem lendas. Os locais falam do Gul, um homem selvagem coberto de pelos que supostamente vaga pelas florestas de alta altitude. Embora os cientistas não tenham certeza, a vastidão do terreno inexplorado faz com que qualquer coisa pareça possível. Quando o sol se põe atrás dos picos irregulares, as sombras crescem e o ar torna-se rarefeito. É fácil ver por que este lugar inspirou mitos por milênios, mas o verdadeiro mistério reside nas pessoas que escolheram ficar nestas alturas. Muito antes de as fronteiras modernas serem desenhadas, o Tajiquistão era o cruzamento definitivo. Se um mercador quisesse levar seda da China para Roma, ele tinha que passar por estas montanhas. Esta era a Rota da Seda, mas não era apenas uma estrada. Era uma rede de trilhas perigosas, passagens altas e cidades fortificadas. Os tajiques são descendentes dos sogdianos, os mestres mercadores do mundo antigo. Estas pessoas eram os intermediários do planeta, falando uma dúzia de línguas e negociando de tudo, desde cavalos até vidro. A cidade de Penjikent é a Pompeia da Ásia Central. Fundada no século V, era um centro florescente de cultura e riqueza. Hoje, as ruínas permanecem como uma testemunha silenciosa de uma era de ouro. Escavações revelaram casas de 2 andares, templos grandiosos e alguns dos murais mais detalhados já descobertos. Estas pinturas mostram cenas de banquetes, batalhas e rituais religiosos. Elas provam que, embora o terreno fosse rigoroso, a cultura era avançada. Os sogdianos não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Mas não é tão simples assim, no entanto. A riqueza da Rota da Seda tornou estas cidades alvos. Ao longo dos séculos, ondas de invasores chocaram-se contra o sopé dos Pamir. Alexandre o Grande chegou no século IV a.C. Ele fundou a cidade de Alexandria Eshati, que se traduz como Alexandria, a mais distante. Hoje, essa cidade é conhecida como Kujand. Ela continua sendo uma das cidades mais antigas da Ásia Central, situada às margens do rio Sir Daria. A legenda diz que Alexandre se apaixonou por uma princesa local chamada Roxana, misturando as linhagens da Europa e da Ásia. Depois dos gregos vieram os árabes, que trouxeram uma nova fé e uma nova língua. Mas a era mais significativa para a identidade tajique foi o Império Samanida nos séculos IX e X. Este foi o renascimento persa. Sob governantes como Ismoil Somoni, a cidade de Bukhara, agora no Uzbequistão, mas então um coração cultural tajique, tornou-se um centro de ciência e poesia. Este foi o tempo de Avicenna, o pai da medicina moderna, e Rudaki, o pai da poesia persa. Para os tajiques, esta é a fundação a fundação de seu orgulho nacional. Os samânidas construíram monumentos que ainda desafiam o tempo. Na cidade de Dushanbe, uma estátua colossal coberta de ouro de Ismoil Somoni ergue-se com 84 pés de altura. É um lembrete de um tempo em que esta região liderava o mundo em intelecto e poder. Mas veja só, o império eventualmente desmoronou sob o peso das invasões mongóis. Os exércitos de Gengis Khan varreram os vales, nivelando cidades e destruindo os sistemas de irrigação que sustentaram milhões. A Rota da Seda começou a desaparecer e os reinos das montanhas retiraram-se para o isolamento. Este isolamento foi tanto uma maldição quanto uma bênção. Enquanto o resto do mundo avançava em direção à Revolução Industrial, os tajiques das montanhas mantiveram vivas suas tradições antigas. No Vale Wakhan, que faz fronteira com o Afeganistão, as pessoas ainda vivem em casas Pamiri. Estas estruturas são obras-primas arquitetônicas de significado. Cada pilar e viga representa um conceito religioso ou filosófico. A clarabóia central, feita de 4 quadrados concêntricos, representa os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. A história da Rota da Seda é também uma história de fé.
O Tajiquistão era um caldeirão de religiões. Antes de o Islã tornar-se a força dominante, a região era um reduto do zoroastrismo, a antiga religião de adoração ao fogo da Pérsia. Arqueólogos encontraram altares de fogo e torres do silêncio, onde os mortos eram colocados. O budismo também deixou sua marca. Na década de 1960, arqueólogos soviéticos descobriram uma estátua massiva de Buda reclinado no sul do país. Ela tem quase 43 pés de comprimento e remonta a 1.600 anos atrás. Hoje, esta história está sendo recuperada. Os tajiques estão olhando para trás, para suas raízes sogdianas e samânidas, para construir uma identidade nacional moderna. Eles veem a si mesmos não apenas como um estado pós-soviético, mas como os herdeiros de uma civilização que outrora conectou todo o mundo conhecido. Os bazares de Khujand e Dushanbe ainda zumbem com a energia do comércio. Você ainda pode comprar seda, especiarias e facas esculpidas à mão que se parecem exatamente com as carregadas por mercadores há 2000 anos. A Rota da Seda pode ser uma memória, mas seu fantasma vive em cada xícara de chá compartilhada em um caravansarai de beira de estrada. O martelo e a foice nas nuvens. Na década de 1920, o mapa do mundo mudou para sempre. O Império Russo colapsou e a União Soviética surgiu em seu lugar. O Tajiquistão, que tinha sido uma coleção de canatos semi-independentes e tribos de montanha, foi repentinamente puxado para a máquina gigante da URSS. Em 1929, tornou-se a República Socialista Soviética Tajique. Este foi o início de uma transformação radical. Os soviéticos queriam trazer progresso às montanhas, mas isso veio com um custo estarrecedor. A primeira coisa que os soviéticos fizeram foi construir. Eles viam as montanhas como uma fonte de matérias-primas e energia. Construíram estradas onde existiam apenas caminhos de cabras. Construíram escolas, hospitais e blocos de apartamentos massivos. Dushanbe, que era uma pequena vila conhecida pelo seu mercado de segunda-feira, o nome Dushanbe na verdade significa segunda-feira em tajique, foi transformada em uma grande capital. Eles alinharam as ruas com edifícios elegantes, de estilo antigo, e plantaram milhares de árvores para combater o calor do verão. Mas havia um detalhe. Para construir este novo mundo, os soviéticos forçaram milhares de pessoas a se mudarem, aldeias inteiras nas montanhas foram esvaziadas e os residentes foram enviados para as planícies do sul para cultivar algodão. O algodão tornou-se o ouro branco da União Soviética. Mas foi um desastre para o povo. Muitos tajiques das montanhas, não acostumados ao calor e às doenças das planícies, morreram. O modo de vida tradicional foi contido, a religião foi proibida e as mesquitas foram transformadas em armazéns ou museus do ateísmo. Apesar da contenção da cultura, a era soviética trouxe estradas e edifícios massivos. Eles construíram a rodovia Pamir, uma proeza de engenharia que desafia a lógica. É a segunda estrada internacional mais alta do mundo, atingindo uma altura de 15.270 pés na passagem Akbaital. Esta estrada foi projetada para mover equipamentos militares e suprimentos para a fronteira com a China e o Afeganistão. É uma fita de asfalto que se agarra às encostas das montanhas, atravessando desertos de alta altitude que parecem a superfície da Lua. Os soviéticos também deixaram para trás cidades fechadas. Estas eram lugares que não apareciam em nenhum mapa oficial. Uma delas era Tabochar, agora chamada Istiklol. Era um centro de mineração de urânio. O urânio usado na primeira bomba atômica soviética veio das montanhas do Tajiquistão. Hoje, estas áreas são uma lembrança assustadora da Guerra Fria. Máquinas enferrujadas e minas abandonadas poluem a paisagem, criando desafios ambientais que o país ainda está tentando resolver. Quando a União Soviética colapsou em 1991, o Tajiquistão foi deixado em um espaço vazio. Ao contrário dos seus vizinhos que tinham petróleo ou gás, o Tajiquistão tinha muito pouco. A perda repentina do dinheiro do governo soviético desencadeou um conflito interno brutal. Esta não foi uma guerra contra estrangeiros, foi uma luta entre diferentes regiões e ideias. De 1992 a 1997, o país foi dilacerado. Dezenas de milhares de pessoas perderam as suas vidas e a economia foi completamente destruída. Basicamente, o país teve que começar do zero. O conflito terminou com um acordo de paz em 1997 e, desde então, o foco tem sido a estabilidade e a reconstrução. Você pode ver esta transição em Dushanbe.
A cidade é uma mistura estranha de concreto soviético e monumentos hipermodernos. Em 2011, o Tajiquistão construiu o segundo mastro de bandeira mais alto do mundo, com 541 pés de altura. Custou milhões de dólares e foi um sinal claro para o mundo. Ainda estamos aqui e estamos olhando para cima. A sombra soviética ainda é longa. O russo ainda é a língua dos negócios e do direito para muitos. Milhares de tajiques viajam para a Rússia todos os anos para encontrar trabalho, enviando dinheiro de volta para casa para sustentar as suas famílias. Esta migração é a espinha dorsal da economia moderna, mas há um movimento crescente para abraçar a língua tajique e a cultura persa. As estátuas de Lenin foram substituídas por estátuas de Ismoil Somoni. As estrelas vermelhas sumiram, mas a determinação permanece. O Tajiquistão é uma nação que sobreviveu à ascensão e queda de dois dos maiores impérios da história. Foi transformado pelo fogo e pelo concreto. Agora está esculpindo o seu próprio caminho através da pedra. Se você quiser ver o verdadeiro Tajiquistão, tem que deixar as cidades para trás. Você tem que entrar na EME-41. A maioria das pessoas a conhece como a rodovia Pamir. Não é uma rodovia da maneira que os americanos pensam em uma. Não há paradas de descanso, nem muretas de proteção e, frequentemente, não há asfalto. São 1.200 milhas de pura adrenalina. Começa em Dushanbe e serpenteia o seu caminho através das montanhas em direção ao Quirguistão. É a força vital da metade oriental do país, mas é também um cemitério de veículos. A jornada começa nos vales exuberantes perto da capital, mas rapidamente se transforma em um pesadelo vertical. A estrada segue o rio Panj, que forma a fronteira com o Afeganistão. Por centenas de milhas, você pode olhar através da água e ver aldeias afegãs a apenas algumas dezenas de pés de distância. É uma das fronteiras mais únicas do mundo. Não há muro nem cerca, apenas um rio furioso e um penhasco de 1000 pés. Em alguns lugares, a estrada é tão estreita que 2 carros não podem passar um pelo outro. Um deles tem que dar marcha a ré em direção à borda. À medida que a estrada sobe, o ar começa a rarear. Esta é a região autônoma de Gorno-Badakhshan, ou GBAO. Ela cobre quase metade do país, mas detém apenas 3% da população. Este é o verdadeiro teto do mundo. A paisagem muda de florestas verdes para um deserto de alta altitude. Parece Marte. O solo é vermelho e marrom e não há árvores. As únicas coisas que crescem aqui são arbustos baixos e gramíneas resistentes que alimentam os yak. O fator de espanto da rodovia Pamir é a passagem Akbaital, a 15.270 pés. É mais alta do que qualquer ponto nos Estados Unidos continentais. Nesta altura, os seus pulmões lutam para encontrar oxigênio. Os motores dos carros perdem potência. As pessoas ficam com mal da montanha, sentindo como se as suas cabeças estivessem em uma morsa. Mas para os caminhoneiros que transportam suprimentos através desta passagem, é apenas mais um dia de trabalho. Eles dirigem enormes caminhões Kamaz da era soviética que expelem fumaça preta enquanto rastejam pela passagem a 5 milhas por hora. Mas a estrada é mais do que apenas um desafio, é uma comunidade. Porque o ambiente é tão hostil, a hospitalidade não é apenas uma tradição, é um mecanismo de sobrevivência. Se o seu carro quebrar na rodovia Pamir, a próxima pessoa que passar irá parar. Eles têm que parar. Deixar alguém sozinho nas montanhas é uma sentença de morte. Os viajantes frequentemente ficam em casas de família, onde famílias Pamiri abrem as suas portas, oferecem chá quente e fornecem um lugar no chão para dormir. A rodovia Pamir é também uma rota para algo muito mais sombrio. Por fazer fronteira com o Afeganistão, historicamente tem sido um caminho importante para o comércio ilegal de drogas. Galões de produtos químicos líquidos entram e toneladas de produtos saem. O governo e organizações internacionais gastaram milhões tentando proteger a fronteira, mas o terreno torna isso quase impossível. É um jogo de gato e rato jogado nas montanhas mais altas da Terra. A rodovia leva a Murghab, a cidade mais alta do Tajiquistão. É um lugar que parece o fim do mundo. As casas são feitas de tijolos de barro caiados e o shopping é uma coleção de velhos contêineres de transporte. Há muito pouca eletricidade e não há água encanada na maioria das casas. As pessoas aqui são resistentes. Vivem de uma dieta de pão, chá e carne de yaqui. São os guardiões do Planalto Alto, vivendo em um lugar onde a maioria dos humanos desistiria em uma semana. Dirigir a M41 é uma medalha de honra.
É um teste para os nervos de uma pessoa e para a durabilidade de um veículo. Você verá fortalezas antigas construídas pelos reis da Rota da Seda, lagos azul turquesa que parecem brilhar e estrelas tão brilhantes que projetam sombras. Mas você nunca deve esquecer o perigo. Uma curva errada, uma placa de gelo preto e você se torna parte da montanha. Mas a parte mais aterrorizante da jornada não é a estrada em si. É o que está escondido sob a água dos lagos de alta altitude. Uma única rachadura em uma parede natural poderia desencadear a maior inundação do mundo. Nas profundezas do coração da região de Gorno-Badakhshan, escondido atrás de paredes de rocha recortada, reside um corpo de água que é tão aterrorizante quanto belo. Este é o Lago Sarez. Olhar para ele é ver um espelho do céu, uma extensão de água profunda e impossivelmente azul, cercada por picos que parecem dentes quebrados. Mas este lago não é uma característica natural da paisagem antiga. Ele nasceu em um momento de violência absoluta. Na noite de 18 de fevereiro de 1911, um terremoto massivo, estimado em uma magnitude de 7,4, rasgou as montanhas. Em questão de minutos, uma montanha inteira colapsou. 2,2 bilhões de toneladas de rocha e terra deslizaram para o vale do rio Murghab. Isso não foi apenas um deslizamento de terra. Foi a maior represa natural já registrada na história humana. A pilha de detritos, agora conhecida como Represa Ussoi, atingiu uma altura de quase 2.000 pés. Atrás desta parede acidental, o rio começou a se acumular. Engoliu a aldeia de Sarez, da qual o lago tira o seu nome, e continuou a subir por décadas. Hoje, o lago tem mais de 46 milhas de comprimento e mais de 1.600 pés de profundidade. Ele contém 4 milhas cúbicas de água. Isso é água suficiente para submergir toda a cidade de Nova York sob 60 pés de líquido. Mas aqui está o problema. A represa Ussoi não é feita de concreto armado ou aço projetado, é uma pilha de pedregulhos soltos e terra. Os cientistas chamam-na de dragão adormecido porque é um desastre esperando por um gatilho. Se outro grande terremoto atingir a região, e lembre-se, esta é uma das áreas onde terremotos acontecem muito, a represa pode falhar. A parede de água resultante teria centenas de pés de altura. Ela rugiria pelos rios Bartang, Panj e Amudarya, viajando a velocidades que tornariam a evacuação impossível. Não afetaria apenas o Tajiquistão. A inundação avançaria pelo Uzbequistão, Turcomenistão e para dentro do Afeganistão, afetando potencialmente as vidas de 5 milhões de pessoas. A parte louca é que já existe um vazamento. A água está constantemente vazando pela base da represa, criando uma série de nascentes. Embora isso ajude a regular o nível da água, também causa erosão interna. Geólogos estão preocupados com uma massa rochosa massiva parcialmente destacada na margem direita do lago. Se esta massa deslizar para a água, poderá criar um mega tsunami que ultrapassaria a represa, lavando a crista e causando um colapso total. O governo instalou um sistema avançado de alerta precoce com sensores e links de satélite, mas em uma paisagem tão acidentada, a tecnologia só pode fazer até certo ponto. É um jogo constante de roleta russa jogado com os elementos. O que a maioria das pessoas não percebe é o custo psicológico que isso acarreta para as pessoas que vivem rio abaixo. No Vale Bartang, as aldeias são construídas em pequenas terras planas na base das montanhas. Não há para onde correr. Eles vivem as suas vidas sob a sombra de uma montanha que poderia, a qualquer segundo, transformar-se em uma parede líquida de morte. E isso é dizer pouco. Apesar do perigo, o lago continua sendo um destino para os viajantes mais corajosos. Alcançá-lo requer uma caminhada de vários dias ou um passeio de helicóptero, já que não há estradas. É um lugar de silêncio assustador, onde o único som é o vento e o estalar distante da geleira. Mas a água do Tajiquistão nem sempre é uma ameaça. Às vezes, é a única coisa que mantém as luzes acesas. Se o Lago Sarez é o terror descontrolado das montanhas tajiques, a represa Nurek é o símbolo máximo do controle humano. Localizada no rio Vaksh, a apenas algumas horas de carro da capital, esta represa é um monstro da era soviética. Com 984 pés de altura, foi a represa artificial mais alta do mundo até que a China completou a represa Jinping-I em 2013. Estar na base de Nurek é sentir-se incrivelmente pequeno.
É uma parede de terra e rocha que parece bloquear o sol. A construção de Nurek foi uma proeza de resistência que durou de 1961 a 1980. Os soviéticos tiveram que mover 54 milhões de jardas cúbicas de material para criar a enorme parede. Eles não estavam apenas construindo uma represa, estavam construindo todo um ecossistema de energia. A casa de força contém 9 turbinas massivas que geram mais de 3.000 megawatts de eletricidade. Para um país sem reservas significativas de petróleo ou gás, Nurek é tudo. Ela fornece quase 75% da eletricidade total da nação. Sem ela, o Tajiquistão estaria literalmente no escuro. O reservatório criado pela represa é um lago verde esmeralda que se estende por 43 milhas. Tornou-se um local popular para os locais escaparem do calor das planícies. Você verá pessoas nadando e andando de barco à sombra das massivas torres de captação. Mas, abaixo da superfície, a pressão é imensa. A represa tem que suportar o peso de 10 bilhões de metros cúbicos de água. Por ser uma represa de aterro, ela é, na verdade, mais flexível e resistente a terremotos do que uma represa de gravidade de concreto. Esta foi uma escolha deliberada dos engenheiros, sabendo que o solo sob os seus pés estava propenso a deslocamentos. Mas aqui está o detalhe. A represa Nurek está ficando velha. Ao longo das décadas, o lodo das montanhas começou a encher o reservatório. Isso reduz a quantidade de água que ele pode conter e pode danificar as turbinas. O governo, com ajuda internacional, está atualmente passando por uma renovação massiva de várias centenas de milhões de dólares para substituir as turbinas e fortalecer a estrutura. É uma corrida contra o tempo. Se Nurek ficar fora de operação, a economia tajique colapsa. A dependência é absoluta. Esta dependência também criou sentimentos ruins com os vizinhos do Tajiquistão. Países rio abaixo, como o Uzbequistão, dependem dos rios Vaksh e Amu Darya para as suas indústrias massivas de algodão. Quando o Tajiquistão retém água no inverno para gerar eletricidade para aquecimento, reduz o fluxo para irrigação no verão. Por anos, isso levou a discussões diplomáticas acaloradas e até ameaças de conflito. É a luta clássica de montante contra jusante. O Tajiquistão quer luz e calor. O Uzbequistão quer água para as suas colheitas. Nos últimos anos, os sentimentos ruins esfriaram. Mas os riscos estão ficando maiores com a construção da represa Rogun. Localizada ainda mais a montante, Rogun está planejada para ter 1.070 pés de altura, recuperando o título de represa mais alta do mundo. É um projeto de enorme orgulho nacional, frequentemente descrito como o projeto de construção do século para os tajiques. Eles já estão construindo um balde de terra de cada vez, muitas vezes usando fundos arrecadados do público. Para o tajique médio, Rogun não é apenas uma represa. É uma promessa de um futuro onde podem exportar eletricidade para o Afeganistão e Paquistão, tornando-se a bateria verde da Ásia Central. A escala destes projetos é um testemunho do espírito tajique. Em uma terra onde a natureza tenta esmagar você, você constrói algo maior do que a natureza. Você pega os próprios rios que ameaçam inundar a sua casa e os força a acender as suas lâmpadas. É um jogo de engenharia ousado e perigoso, mas enquanto as montanhas fornecem energia, elas também exigem um sacrifício. O monopólio do algodão. Enquanto as montanhas altas são o domínio das geleiras e represas, as planícies do sul do Tajiquistão são definidas por uma única planta, o algodão. Durante a era soviética, o Tajiquistão foi transformado em uma plantação massiva. Os planejadores em Moscou decidiram que as repúblicas da Ásia Central seriam a base de algodão para toda a URSS. Eles o chamavam de ouro branco, e por um tempo pareceu um milagre, mas o custo foi uma geração de liberdade e a saúde da terra. Os soviéticos construíram milhares de milhas de canais de irrigação, desviando a água dos grandes rios para transformar as estepes secas em campos verdes. Eles forçaram milhares de aldeões das montanhas a se mudarem para as planícies para trabalhar nos campos. Estes migrantes internos frequentemente enfrentavam condições brutais, vivendo em abrigos temporários e trabalhando 12 horas por dia sob um sol que pode elevar as temperaturas a 110 graus Fahrenheit. O algodão é uma cultura sedenta e também exige muita mão de obra. Mesmo após a independência em 1991,
a maldição do algodão permaneceu. Por anos, a indústria foi controlada por algumas elites poderosas que possuíam as usinas de descaroçamento e a terra. Os agricultores eram frequentemente escravizados por dívidas, forçados a comprar sementes e fertilizantes dos proprietários e depois vender o algodão de volta a preços que mal cobriam os seus custos. Durante a temporada de colheita, as escolas eram fechadas e milhares de estudantes e até médicos e enfermeiros eram enviados aos campos para colher algodão à mão. Era um sistema de trabalho forçado, patrocinado pelo Estado, que só recentemente começou a desaparecer sob pressão internacional. O custo ambiental tem sido igualmente alto. O uso massivo de pesticidas e fertilizantes envenenou o lençol freático no sul. Em algumas regiões, as taxas de defeitos congênitos e doenças respiratórias são significativamente mais altas do que a média nacional. Além disso, o desvio de água para o algodão é a razão principal pela qual o Mar de Aral, outrora o quarto maior lago do mundo, quase desapareceu completamente. O Tajiquistão situa-se nas cabeceiras, mas a fome por ouro branco rio abaixo e em casa transformou uma região outrora fértil em um deserto de sal. Hoje o governo está tentando testar coisas novas. Eles estão incentivando os agricultores a cultivar frutas, nozes e vegetais em vez disso. As cerejas e damascos tajiques são mundialmente famosos pela sua doçura, frequentemente exportados para a Rússia e a China. Mas quebrar o controle total do algodão não é tão simples assim, no entanto. As estradas e edifícios, os canais, as fábricas, as linhas de transporte, tudo foi construído para o algodão. Mudar toda uma economia agrícola leva décadas e, para muitos no sul, o ritmo da colheita do algodão é a única vida que eles já conheceram. Caminhando por um bazar do sul no outono, você ainda pode ver os fardos de algodão bruto empilhados, né? É um lembrete do passado soviético do país e da sua luta para encontrar uma nova identidade. Os tajiques do sul são diferentes dos pamires do leste. A sua cultura é mais influenciada pelas tradições agrícolas das terras baixas e a sua história está ligada à ascensão e queda dos mercados de algodão. Eles são um povo da terra, assim como os pamiris são um povo da pedra. Mas independentemente de viverem em um campo de algodão ou em um despenhadeiro, há uma coisa que une cada tajique: o pão. No Tajiquistão, você pode ficar sem carne, pode ficar sem chá, mas nunca pode ficar sem non. Non é o pão achatado tradicional e neste país é tratado com um nível de respeito que beira o religioso. Não é apenas uma fonte de energia, é o símbolo da vida, da família e da hospitalidade. Desperdiçar uma única migalha de pão é considerado um pecado. Se um tajique vê um pedaço de pão no chão, ele o pegará, o beijará e o colocará em um lugar alto onde os animais possam comê-lo, mas onde não será pisado. O non é assado em um tandoor, um forno de barro que parece um grande jarro. O padeiro bate a massa contra as paredes internas incandescentes do forno, onde ela gruda e assa em minutos. O resultado é um pão circular com uma borda grossa e macia e um centro fino e crocante. Cada região tem o seu próprio estilo. O non do norte é grande e fino, enquanto o non dos pamirs é grosso e pesado, projetado para fornecer energia para as altas altitudes. Frequentemente, o centro é decorado com padrões detalhados usando um chekiç, uma ferramenta de madeira com pinos de metal. As regras em torno do pão são estritas. Você nunca corta o pão com uma faca. Isso é visto como um ato de violência contra o alimento. Você sempre o rasga com a mão. Você nunca coloca um pão de cabeça para baixo na mesa, pois pensa-se que isso traz má sorte. Quando um convidado chega, a primeira coisa que lhe oferecem é pão e uma tigela de chá. Mesmo que você esteja apenas de passagem por um minuto, deve quebrar um pequeno pedaço de pão e comê-lo. Recusar é insultar o anfitrião. Esta obsessão com o pão remonta a milhares de anos. Nos tempos antigos, o pão era usado em cerimônias de casamento e para abençoar jornadas. Mesmo hoje, quando um jovem sai para servir no exército, ele dá uma mordida em um pão, e o restante é guardado pela sua família até que ele retorne. É um elo físico entre a pessoa e o seu lar. O tandoor é o coração de cada casa tajique. Mesmo nos modernos blocos de apartamentos de Dushanbe, você verá tandoors comunitários nos pátios, onde os vizinhos se revezam para assar o seu suprimento semanal. Mas não se trata apenas do pão em si, trata-se do que ele representa. A hospitalidade tajique é lendária. Há um ditado: um convidado é um presente de Deus.
Se você estiver viajando pelas montanhas e parecer faminto ou cansado, as pessoas literalmente o puxarão para dentro das suas casas. Elas prepararão um dastarkan, um pano estendido no chão, e o encherão com pão, frutas, nozes e doces. Mesmo as famílias mais pobres oferecerão a sua melhor comida a um estranho. É um código de honra que sobreviveu a guerras, fomes e impérios. Sim, sobre isso. Esta hospitalidade pode às vezes ser esmagadora para os ocidentais. Espera-se que você coma até mal conseguir se mover, e a sua tigela de chá será reabastecida no momento em que estiver pela metade. É uma experiência bela, embora ligeiramente exaustiva. Mostra um nível de conexão humana que foi perdido em grande parte do mundo digital e acelerado. No Tajiquistão, a mesa é um espaço sagrado onde o tempo desacelera. A comida que acompanha o pão é igualmente farta. O prato nacional é o osh palov. É uma montanha de arroz cozido com cenouras, cebolas e pedaços de carne de carneiro. Cada família tem a sua própria receita secreta, e as competições de osh são uma parte importante dos festivais locais. Nos Pamirs, você pode encontrar o shir chai, um chá de leite salgado servido com manteiga e pão esmigalhado. Soa estranho para um estrangeiro, mas a 14 mil pés é exatamente o que o seu corpo precisa para se manter aquecido. As tradições culinárias do Tajiquistão são um mapa da sua história. Você pode provar a influência persa nas especiarias, a influência nômade na carne e nos laticínios, e a influência soviética nas saladas e sopas. Mas no centro de tudo, sempre, está o non. É a única constante em uma paisagem que está sempre mudando. Mas fora do calor da cozinha, as ruas das cidades estão passando por uma transformação própria. Se você não visita Dushanbe há 10 anos, não a reconheceria. A capital do Tajiquistão está passando por uma das transformações urbanas mais rápidas e controversas do mundo. Por décadas, foi uma cidade soviética verde e sonolenta, caracterizada por uma arquitetura stalinista de baixa estatura e avenidas ladeadas por enormes plátanos. Mas o governo tem uma visão diferente. Eles querem que Dushanbe seja uma capital moderna, uma cidade de mármore branco, torres de vidro e monumentos que batem recorde. O centro desta transformação é o Parque Independência e Liberdade. Ele apresenta uma torre de 400 pés de altura, coroada com um emblema dourado. Perto dali está a Biblioteca Nacional, que é a maior da Ásia Central, e o Museu Nacional, um edifício futurista com uma cúpula gigante. Estes edifícios são projetados para impressionar, são declarações de independência e riqueza, construídas em um momento em que grande parte do país ainda luta contra a pobreza. O contraste é chocante. Você pode estar diante de um palácio de mármore de multimilhões de dólares e ver um trólebus da era soviética da década de 1970 passando barulhento. Um dos locais mais impressionantes é o Koki Navruz. Originalmente planejado como uma casa de chá, foi expandido para um palácio massivo de artesanato tajique. Possui 12 salões, cada um decorado em um estilo tradicional diferente. Há entalhes em madeira do norte, mosaicos de pedra dos Pamirs e pinturas no teto que levaram anos para serem concluídas. É um museu da alma artística da nação, usado para cúpulas internacionais de alto nível. Isso mostra que, embora o governo queira ser moderno, eles também estão desesperados para manter e exibir a sua antiga identidade persa. Mas aqui está o detalhe. Esta nova Dushanbe tem um preço. Para abrir espaço para o mármore, muitos dos edifícios soviéticos históricos estão sendo demolidos. Isso desencadeou um debate silencioso, mas apaixonado entre os residentes. Muitos da geração mais velha sentem que a alma da cidade está sendo arrancada. Os enormes plátanos que forneceram sombra por gerações estão sendo cortados para alargar estradas para utilitários esportivos. Os bairros aconchegantes em escala humana estão sendo substituídos por apartamentos de luxo em prédios altos que a maioria dos tajiques não pode pagar. A cidade também é um lugar de recordes estranhos. Além do mastro da bandeira, Dushanbe abriga a maior casa de chá do mundo e uma das maiores mesquitas da região, financiada pelo Catar. A mesquita pode acomodar mais de 100 mil fiéis de uma só vez. É um mar de cúpulas brancas e minaretes que se destacam no horizonte norte. Isso reflete o papel complexo da religião no Tajiquistão moderno. O Estado é oficialmente secular e mantém um controle muito rígido sobre a expressão religiosa. No entanto, constrói monumentos massivos à fé. À noite, Dushanbe se transforma novamente. Os novos edifícios são cobertos por luzes de neon que mudam de cor,
refletindo-se nas fontes que ladeiam as avenidas principais. Os jovens da cidade reúnem-se nos parques, vestidos com as últimas modas turcas e russas, bebendo café expresso em cafés modernos. Há uma sensação de energia, de uma geração que está olhando para fora. Eles estão conectados ao mundo via TikTok e Instagram, mesmo que a velocidade da internet seja uma das mais lentas e caras do mundo. Mas a apenas algumas milhas das luzes de neon, a realidade da vida no Tajiquistão permanece inalterada. As mahalas, ou bairros tradicionais, ainda operam sob códigos sociais antigos. Aqui, os mais velhos são respeitados e a comunidade cuida dos seus. Dushanbe é uma cidade com duas faces, uma que olha para um destino futurista revestido de mármore e outra que permanece enraizada nas tradições poeirentas e hospitaleiras do passado. A cidade é um laboratório para o futuro da nação. É onde os sonhos da elite encontram os instintos de sobrevivência do povo. É bela, confusa e incrivelmente ambiciosa. Mas, enquanto a capital se ergue, as montanhas no norte guardam um tipo diferente de tesouro. Enquanto o sul tem algodão e o centro tem represas, o norte do Tajiquistão tem ouro. O Vale Zeravshan é uma das áreas mais ricas em minerais da Ásia Central. Por milhares de anos, as pessoas têm extraído metais preciosos destas montanhas. Até o nome Zeravshan significa distribuidor de ouro em persa. Hoje, a mineração é um dos setores mais importantes da economia tajique, mas é também um dos mais secretos e sensíveis em termos de política mundial. As montanhas estão cheias de mais do que apenas ouro. Elas contêm prata, antimônio, tungstênio e zinco. O antimônio é um metal raro usado em tudo, desde baterias até retardantes de chama, e o Tajiquistão possui algumas das maiores reservas da Terra. Mas retirar estes minerais é um pesadelo logístico. As minas estão localizadas em vales altos e remotos, onde as estradas são frequentemente bloqueadas por neve e deslizamentos de terra. Isso requer investimento massivo e maquinário especializado que o Estado tajique simplesmente não possui. Basicamente, isso levou a um influxo massivo de investimento estrangeiro, principalmente da China. Empresas chinesas agora controlam muitas das maiores minas de ouro nas regiões de Zeravshan e Pamir. Elas constroem as estradas, fornecem a tecnologia e trazem os seus próprios trabalhadores. Isso criou uma relação complexa. Por um lado, o investimento fornece empregos e dinheiro de impostos para o governo. Por outro lado, há uma preocupação crescente sobre a perda da independência nacional. Muitos tajiques temem que a riqueza natural do seu país esteja sendo vendida para pagar as dívidas massivas devidas a Pequim. As condições nas minas são brutais. Os trabalhadores frequentemente passam semanas seguidas em acampamentos de alta altitude, trabalhando em túneis profundos onde o ar é viciado e o risco de colapso é constante. É um mundo de alto risco, onde fortunas são feitas e vidas são perdidas. Existem também mineradores informais, conhecidos como stalkers, que se dirigem às minas soviéticas abandonadas ou garimpam ouro nos rios gelados. É um trabalho perigoso e ilegal, mas para um jovem em uma aldeia remota sem outras perspectivas de emprego, é um risco que vale a pena correr. O impacto ambiental da mineração é outro fator de espanto. Na era soviética, pouca atenção era dada aos resíduos. Hoje, existem enormes lagoas de rejeitos, reservatórios de produtos químicos tóxicos usados para separar o ouro da rocha, situadas perto de rios importantes. Se uma destas lagoas se rompesse durante um terremoto, envenenaria o suprimento de água para milhões de pessoas. O governo está trabalhando com agências internacionais para proteger estes locais, mas é uma tarefa enorme e cara. No entanto, o fascínio do ouro permanece. É o que paga pelos palácios de mármore em Dushanbe e pelas novas turbinas na represa Nurik. É o motor oculto do Estado. Quando você vê uma cúpula dourada em uma mesquita ou um emblema dourado em uma torre, está olhando para o literal sangue e suor dos mineradores no norte. O Vale Zeravshan é um lugar de beleza incrível, onde aldeias antigas se agarram às encostas acima de complexos industriais modernos. É onde o passado e o futuro colidem na busca pela riqueza. A riqueza das montanhas é a maior esperança do Tajiquistão e o seu maior desafio. Ela atrai as superpotências do mundo para uma corrida por influência, transformando estes picos remotos em uma linha de frente do novo grande jogo.
Mas enquanto os impérios lutam por ouro, os nômades do Planalto Alto preocupam-se com algo muito mais simples: os seus rebanhos. Sobrevivência a 14 mil pés. No extremo leste do Tajiquistão, no Alto Planalto de Murgab, os tajiques são a minoria. Esta é a terra dos kirguizes. Estes são pastores nômades que vivem nestes desertos de alta altitude há séculos. A sua vida é definida pelas estações e pelas necessidades dos seus animais. A 14 mil pés, o ar é tão rarefeito que as árvores não conseguem crescer e o solo fica congelado durante grande parte do ano. Este é um dos lugares habitados mais impossíveis da Terra. No entanto, os kirguizes construíram uma cultura próspera aqui. O centro do seu mundo é o iaque. Estas feras maciças e peludas estão perfeitamente adaptadas ao frio e ao ar rarefeito. Para os kirguizes, o iaque é tudo. Ele fornece carne para alimentação, leite para manteiga e iogurte, lã para vestuário e feltro e esterco para combustível. Em um lugar onde não há madeira para queimar, o esterco de iaque seco é a única maneira de cozinhar e manter o calor. Os animais também são usados como animais de carga, capazes de carregar fardos pesados através de passagens que eliminariam um cavalo. Os kirguizes vivem em yurts, tendas circulares e portáteis feitas de uma estrutura de madeira coberta por feltro espesso. Uma yurt é uma obra-prima do design nômade. Ela pode ser desmontada ou montada em menos de uma hora, mas é quente o suficiente para resistir a uma nevasca do Pamir. No interior, o chão é coberto por shirdaks coloridos ou tapetes de feltro e as paredes são revestidas com bolsas bordadas contendo as posses da família. É um mundo aconchegante e autossuficiente que pode ser movido sempre que a grama acaba. Mas a vida de um nômade não é um poema romântico. É um trabalho incrivelmente árduo. Os pastores devem mover os seus animais para diferentes pastagens várias vezes ao ano, frequentemente atravessando terrenos perigosos. No inverno, eles se abrigam em casas de pedra em Murghab ou em pequenos assentamentos, onde as temperaturas podem cair para 50 graus Fahrenheit negativos. O acesso à saúde e à educação é limitado. Se alguém fica doente em um acampamento remoto, o médico mais próximo pode estar a 10 horas de viagem por uma estrada destruída. O colapso da União Soviética atingiu duramente os kirguizes do Pamir. Na era soviética, eles faziam parte de enormes fazendas estatais e recebiam suprimentos regulares de farinha, carvão e remédios. Quando o sistema ruiu, eles foram deixados à própria sorte em uma selva sem recursos. Eles tiveram que reaprender as habilidades ancestrais dos seus antepassados para sobreviver. Hoje, eles estão se reconstruindo lentamente, muitas vezes com a ajuda do turismo. Muitos viajantes vêm ao Pamir especificamente para vivenciar a vida nômade, hospedando-se em yurts e comendo refeições tradicionais com os pastores. Sim, sobre isso. Os kirguizes do Tajiquistão são um grupo distinto das pessoas no Quirguistão. Eles têm o seu próprio dialeto e os seus próprios costumes. Moldados pelo seu isolamento, eles estão presos entre dois mundos. O Estado tajique moderno e as suas antigas tradições nômades, eles são uma ponte entre o passado e o presente, vivendo em uma paisagem que não mudou em 10 mil anos. Observando uma garota kirguisa a cavalo, pastoreando iaques através de um vasto planalto banhado pelo sol, é fácil esquecer que o século XX sequer aconteceu. Há uma profunda sensação de liberdade nesta paisagem, um sentimento de que aqui as leis feitas pelos homens importam menos do que as leis da montanha. Os kirguizes são os mestres do deserto alto, o povo que provou que os humanos podem viver em qualquer lugar se forem fortes o suficiente. Mas enquanto os nômades seguem a grama, as geleiras acima deles estão desaparecendo. As montanhas do Tajiquistão são belas, mas elas também são frágeis. As mudanças climáticas estão atingindo o teto do mundo com mais força e rapidez do que em quase qualquer outro lugar. As geleiras que alimentaram os rios da Ásia Central por milênios estão derretendo a uma taxa alarmante. Desde a década de 1930, o Tajiquistão perdeu mais de 1000 geleiras. A geleira Fedchenko, a gigante do Pamir, encolheu quase 1 milha em comprimento e perdeu uma quantidade estarrecedora da sua massa. Isso não é apenas uma tragédia ambiental,
É um problema de ameaça à vida. Estas geleiras são as torres de água da região. Elas agem como um reservatório congelado gigante, liberando água lentamente durante os meses quentes de verão, quando as plantações nas planícies mais precisam dela. À medida que as geleiras encolhem, os rios inicialmente tornam-se mais cheios e perigosos, levando a inundações e deslizamentos de terra mais frequentes e violentos. Mas a longo prazo, a água acabará. Cientistas estimam que, até o final do século, o volume total de geleiras no Tajiquistão poderá ser reduzido pela metade. Basicamente, isso significa que todo o sistema agrícola da Ásia Central está em rota de colisão com a realidade. Os campos de algodão do sul, os pomares de frutas do norte e as represas massivas que fornecem eletricidade dependem todos de um fluxo constante de água de degelo. Se esse fluxo se tornar imprevisível ou desaparecer, a região enfrenta um futuro de guerras pela água e colapso econômico. O Tajiquistão, como fonte da água, estará no centro desta crise. As pessoas nas montanhas já estão vendo as mudanças. A cada ano, as inundações de lagos glaciais tornam-se mais comuns. Elas acontecem quando uma represa natural feita de gelo ou detritos rochosos falha, liberando uma parede de água nos vales abaixo. Em 2015, uma série destas inundações e deslizamentos destruiu centenas de casas na região de GBAO, apagando aldeias inteiras e cortando a rodovia Pamir por semanas. Para as pessoas que vivem lá, as mudanças climáticas não são uma teoria. É uma força que está destruindo os seus lares hoje. O governo tajique está soando o alarme no cenário global. O presidente Rahmon tornou-se uma voz líder em cúpulas climáticas internacionais, pedindo a proteção das geleiras e a criação de um fundo global para ajudar as nações montanhosas a se adaptarem. Eles também estão se movendo em direção à energia verde, buscando energia solar e eólica para complementar as suas represas hidrelétricas. Mas a escala do problema é global. O Tajiquistão pode fazer tudo certo, mas se o mundo continuar aquecendo, o gelo do Pamir continuará derretendo. O derretimento das geleiras também revela segredos que estiveram escondidos por séculos. Arqueólogos estão encontrando ferramentas antigas e restos que foram mantidos no gelo, dando-nos um vislumbre das vidas das pessoas que atravessaram estas passagens há milhares de anos. É uma descoberta agridoce, um ganho para a ciência à custa do meio ambiente. O futuro do Tajiquistão está ligado ao seu gelo. À medida que os picos brancos se tornam rocha cinzenta, a nação deve encontrar uma maneira de se adaptar a um mundo sedento. O teto do mundo está perdendo lentamente a sua cobertura, e as consequências serão sentidas muito além das fronteiras desta pequena nação montanhosa. Mas mesmo enquanto o gelo derrete, o espírito do povo permanece tão duro quanto a pedra em que vivem. O antigo comércio da seda está retornando, mas desta vez ele é pavimentado com bilhões em dívidas. Enquanto as principais cidades do Tajiquistão recebem a maioria dos visitantes, o verdadeiro coração do país é encontrado em lugares que não têm lojas de presentes ou hotéis de luxo. Para completar a lista de viagem definitiva, deve-se olhar para os últimos 15 locais no mapa oculto. Para começar, vamos falar da aldeia Juri. É um lugar onde o tempo parou. As casas são feitas de pedra e madeira, com tetos entalhados em padrões que têm mais de 500 anos. Não há internet aqui e as pessoas ainda cozinham em fogueiras. É, sem dúvida, o olhar mais real que você pode ter sobre a vida Pamiri. Mas se você quiser algo totalmente inesperado, volte para Dushanbe para o Delphin Aqua Park. É um parque aquático moderno com tobogãs e piscinas que parecem pertencer à Flórida. É um contraste estranho com as montanhas ásperas a apenas algumas milhas de distância. Isso mostra que a classe média tajique está crescendo e quer a mesma diversão que todos os outros. Depois, há o Jardim Botânico em Korog. É um dos jardins botânicos mais altos do planeta, situado a quase 7.500 pés. Eles têm espécies de plantas lá que não crescem em nenhum outro lugar do mundo. Se você é um caminhante, tem que alcançar o 7º dos 7 lagos. E enquanto muitas pessoas param no 3º ou 4º lago, o 7º é o mais alto e mais místico. Ele é cercado por penhascos íngremes e parece uma catedral de pedra. Perto dali fica o desfiladeiro Varzob, um refúgio de fim de semana favorito para as pessoas na capital. Ele está cheio de restaurantes à beira do rio, onde você pode comer truta fresca sentado em um tapchan, uma plataforma elevada sobre a água. É a maneira definitiva de vencer o calor de 100 graus do verão. Para aqueles que querem história, o Vale Rizor oferece mais do que apenas o forte.
É uma área fértil cheia de pomares, onde eles cultivam algumas das uvas mais doces do mundo. Não longe de lá fica a estação de esqui Takob. Sim, o Tajiquistão tem esqui. Ele é básico comparado aos Alpes, mas a neve é incrível e os preços são uma fração do que você pagaria nos Estados Unidos. É uma joia escondida para viajantes econômicos que não têm medo de uma estrada acidentada para chegar ao teleférico. Mais distante, o Vale Rasht é um lugar de história profunda e tragédia. Ele foi um grande campo de batalha durante a Guerra Civil na década de 1990 e, por um tempo prolongado, foi uma zona proibida. Hoje ele é seguro e famoso pelo seu mel e nozes. O Vale Bartang é ainda mais remoto. É uma trilha que segue um rio furioso através de cânions tão profundos que eles só veem o sol por algumas horas por dia. As pessoas lá vivem em pequenos assentamentos de apenas 5 ou 6 casas, completamente isoladas durante o inverno. O distrito de Rushon é a porta de entrada para o Alto Pamir. Ele abriga as ruínas de vários fortes antigos que costumavam guardar a Rota da Seda. O rio Xing oferece alguns dos melhores raftings na Ásia Central, com corredeiras de classe 4 que testarão até os remadores mais experientes. E, finalmente, o Jardim Botânico Pamir, em Korog, é um fim pacífico para a jornada, exibindo as plantas locais do teto do mundo. Estes 50 locais são apenas o começo. Cada vez que uma nova estrada é construída ou uma nova trilha é aberta, outro segredo do Tajiquistão é revelado. Mas à medida que o país se abre, ele luta com um novo tipo de crise de identidade. Para entender o Tajiquistão moderno, você tem que entender o mito ariano. Desde a independência, o governo tem estado em uma missão para encontrar uma identidade nacional que não tenha nada a ver com a União Soviética. Eles chegaram à ideia de que os tajiques são os descendentes diretos dos antigos arianos, um povo indo-iraniano que viveu na Ásia Central há milhares de anos. Isso não é apenas uma lição de história, é um projeto estatal massivo. O ano de 2006 foi inclusive oficialmente declarado o Ano da Civilização Ariana pelo presidente. O objetivo é ligar o povo tajique moderno a um passado glorioso e antigo. Eles apontam para a língua, que é estreitamente relacionada ao persa antigo, e para as características físicas das pessoas nas montanhas altas, que às vezes têm cabelos loiros e olhos azuis. Eles querem mostrar que são uma raça nobre e antiga, com raízes profundas no solo, mas aqui está o detalhe. Esta identidade ariana é um tema sensível. No Ocidente, a palavra tem uma história sombria por causa do seu uso pelos nazistas, mas no Tajiquistão, ela é usada como uma fonte de orgulho e unidade nacional. Esta construção de mitos é visível em toda parte. A estátua massiva de Ismoil Somon, em Dushanbe, é a peça central deste esforço. Ele foi um governante do século X, mas hoje ele é tratado como o pai da nação. A sua imagem está na moeda, e o seu nome está na montanha mais alta e nos prêmios mais prestigiados. O governo usa o seu legado para promover a ideia de um Estado forte e centralizado. Eles querem que o povo se veja como parte de uma grande história que foi interrompida pelos mongóis e soviéticos, mas não é tão simples assim. O Tajiquistão é um país diverso. No leste, o povo Pamiri tem as suas próprias línguas distintas e um ramo diferente do Islã. No norte, há uma grande minoria uzbeque. Ao focar tão pesadamente em uma identidade específica tajique-ariana, o governo corre o risco de afastar esses outros grupos. É um ato de equilíbrio delicado. Eles usam o rótulo ariano para se diferenciarem dos seus vizinhos turcomanos, como os uzbeques e kirguizes, apontando a sua herança persa. A parte louca é como isso afeta a vida diária. Livros de história foram reescritos para focar nas raízes arianas. Museus estão cheios de objetos que supostamente provam a ligação. Feriados nacionais, como o Navruz, são celebrados com ainda mais intensidade como festivais arianos. É uma maneira de dizer, nós estávamos aqui primeiro e ainda estamos aqui. Esta busca por raízes é comum em muitos estados pós-soviéticos, mas no Tajiquistão ela é levada ao extremo. O que a maioria das pessoas não percebe é que isso não é apenas sobre orgulho, é sobre sobrevivência. O Tajiquistão é um país pequeno e pobre cercado por vizinhos muito maiores. Ao construir um forte mito nacional,
O Estado espera prevenir o tipo de divisões regionais que levaram à Guerra Civil nos anos 90. Eles querem uma história única e unificada que todos possam apoiar. E isso é dizer pouco. Para muitos tajiques, essa nova identidade é uma mudança bem-vinda após décadas de ouvirem que eram apenas uma pequena parte da máquina soviética. Mas enquanto o governo olha para o passado antigo, eles também estão olhando para as dívidas massivas que devem aos seus vizinhos. O novo grande jogo está sendo jogado nas montanhas do Tajiquistão. Por muito tempo, a Rússia foi o grande jogador aqui, fornecendo segurança e empregos para migrantes. Mas na última década, um novo gigante entrou na arena: a China. O Tajiquistão compartilha uma fronteira com a região de Xinjiang, na China, e para Pequim, este pequeno país é uma parte vital da iniciativa do Cinturão e Rota. Eles querem estradas, oleodutos e estabilidade, e eles estão dispostos a pagar por isso. Mas isso vem com condições. O Tajiquistão deve atualmente bilhões de dólares à China. Esta não é uma quantia pequena. Ela representa quase 40% da dívida externa total do país. O dinheiro foi para projetos massivos de estradas e edifícios, novos túneis, pontes e as linhas de energia que conectam o norte ao sul. Sem o dinheiro chinês, Duxanbe não teria os seus novos edifícios de mármore e a rodovia Pamir estaria em um estado ainda pior. Mas a questão é: como eles pagarão de volta? A parte louca é que o Tajiquistão já começou a pagar com terras e recursos. Em 2011, o parlamento tajique votou para ceder mais de 400 milhas quadradas de terra no Pamir, à China, para resolver uma disputa de fronteira. Mais recentemente, empresas chinesas receberam direitos de mineração de longo prazo para minas de ouro e prata em troca da construção de usinas de energia e estrada. Para muitos críticos, isso parece diplomacia da armadilha da dívida. Se o Tajiquistão não puder pagar o dinheiro vivo, a China fica com a terra ou os minerais. A Rússia não está feliz com isso. Eles ainda têm uma base militar massiva no Tajiquistão, a 201ª base militar, com milhares de tropas. A Rússia vê a Ásia Central como o seu estrangeiro próximo e a sua área tradicional de influência. Eles fornecem a segurança que mantém a fronteira com o Afeganistão estável. Mas a economia da Rússia está lutando e eles não conseguem igualar os bilhões de dólares que a China está distribuindo. Então, o Tajiquistão é forçado a jogar os dois gigantes um contra o outro, obtendo segurança de um e dinheiro vivo do outro. Esse cabo de guerra na política mundial tem consequências reais para o povo. A maioria dos empregos bem remunerados em projetos chineses vai para trabalhadores chineses, não locais. Existem milhares de trabalhadores chineses vivendo em acampamentos por todo o país, o que levou a protestos ocasionais e sentimentos ruins. As pessoas temem que o seu país esteja sendo vendido peça por peça. Basicamente, o Tajiquistão está caminhando em uma corda bamba. Eles precisam do investimento para sobreviver, mas eles não querem se tornar um estado satélite de Pequim. A dívida é também uma bomba relógio para a economia. O Tajiquistão é um dos países mais pobres da antiga União Soviética. A sua principal fonte de renda é o dinheiro enviado para casa por migrantes trabalhando na Rússia. Se a economia russa quebrar, ou se a China exigir o pagamento imediato, o Estado tajique poderia enfrentar a falência. É uma aposta de alto risco com o futuro da nação. Cada nova ponte construída com aço chinês é outro elo em uma corrente de dívida que poderia durar por gerações. E enquanto o governo se preocupa com a dívida com a China, eles também estão preocupados com as roupas estrangeiras que os seus cidadãos estão vestindo. A guerra contra as roupas estrangeiras. No Tajiquistão, o que você veste pode lhe trazer problemas. Em junho de 2024, o governo aprovou uma nova lei que efetivamente baniu o uso de vestimentas estrangeiras. Isso foi direcionado diretamente ao hijab e outros trajes religiosos que se tornaram populares entre mulheres muçulmanas conservadoras. O governo argumenta que estas roupas não são daqui e são um sinal de crescente extremismo religioso. Eles querem que as mulheres usem trajes tradicionais tajiques feitos de seda atlas, com padrões brilhantes e lenços de cabeça combinando, amarrados no estilo tajique. Isso não é apenas uma sugestão, é uma lei. Houve relatos de policiais parando mulheres nas ruas e dizendo-lhes para remover os seus hijabs ou amarrá-los de forma diferente. Escritórios e hospitais teriam negado a entrada de mulheres usando roupas
não tradicionais. O governo até estabeleceu grupos para observar como as pessoas se vestem. A multa por quebrar a lei pode ser tão alta quanto $700, uma quantia massiva em um país onde o salário mensal médio é menos de $200. A guerra contra a influência estrangeira não para nas roupas femininas. Por anos tem havido uma campanha não oficial contra barbas longas em homens. A polícia teria parado homens jovens nas ruas e os barbeado à força, alegando que uma barba longa é um sinal de ideias radicais. O Estado está apavorado com a influência de grupos como o ISIS ou o Talibã, vindos do outro lado da fronteira no Afeganistão. Eles acreditam que, ao controlar a aparência externa das pessoas, podem controlar o que elas pensam. Mas aqui está o negócio. Essa repressão é controversa. Enquanto algumas pessoas apoiam a ideia de manter a cultura tajique, muitas outras veem isso como um ataque às suas liberdades pessoais e religiosas. Elas argumentam que um hijab é uma questão de fé, não uma declaração política. Ao pressionar tanto contra a expressão religiosa, o governo pode, na verdade, estar afastando as mesmas pessoas que está tentando proteger. Isso cria um sentimento de nós contra eles, que pode ser perigoso em um país com uma história de guerra civil. O governo também controla como as pessoas celebram os grandes momentos da vida. Existe uma lei que limita quantas pessoas podem ser convidadas para um casamento e quanta comida pode ser servida. Você não tem permissão para ter mais de 150 convidados em um banquete de casamento e a festa não pode durar mais de 3 horas. Se você quebrar estas regras, enfrentará uma multa enorme. O Estado diz que isso é para evitar que as famílias entrem em dívidas por festas enormes, mas muitas pessoas veem isso como outro exemplo do governo interferindo em suas vidas privadas. Esse controle se estende à escolha dos nomes das crianças. Existe uma lista oficial de nomes aprovados que os pais devem escolher. Se você quiser dar ao seu filho um nome que soe muito árabe ou muito estrangeiro, o escritório pode dizer não. O objetivo é garantir que cada cidadão tenha uma identidade tajique pura desde o nascimento. É um nível extremo de engenharia social projetado para construir uma sociedade unificada, secular e nacionalista. O controle do Estado está se estreitando a cada ano. Eles estão tentando construir uma nação que seja moderna e secular, mas enraizada em antigas tradições persas. É um experimento ousado em controle social, mas enquanto o governo foca em roupas e nomes, a indústria do turismo está crescendo, trazendo milhares de estrangeiros com as suas próprias ideias e câmeras. O Tajiquistão está subitamente em alta no mapa de viagens. Na primeira metade de 2025, as chegadas de turistas estrangeiros saltaram 31% em comparação com o ano anterior. Mais de 760 mil pessoas cruzaram a fronteira em apenas 6 meses. Muito para a maioria deles é de países vizinhos como o Uzbequistão e a Rússia. Mas há uma onda crescente de ocidentais procurando a aventura definitiva fora do caminho comum. Eles querem dirigir pela rodovia Pamir, fazer trilhas nas montanhas Fan e ficar em yurts remotos. O governo está entusiasmado. Eles tornaram o turismo uma parte principal do seu plano econômico. Eles introduziram um sistema simples de visto eletrônico e removeram muitas das antigas restrições de viagem da era soviética. Novos hotéis estão surgindo em Dushanbe e Khujand, e há um esforço para treinar mais guias que falem inglês. Para um país que precisa de moeda mundial, o turismo parece a solução perfeita. Mas conforme os números crescem, os buracos no sistema estão começando a aparecer. A parte louca é a falta de estradas e edifícios básicos. Uma vez que você sai da capital, as estradas são um pesadelo. A rodovia Pamir está desmoronando sob o peso de mais tráfego e deslizamentos de terra. Há uma falta séria de albergues acessíveis e hotéis econômicos. Fora das cidades principais, a internet é quase inexistente. Para um viajante moderno que confia no Google Maps e no Instagram, isso pode ser um choque. Há também um grande problema com lixo em pontos populares como Iskanderkul, onde os resíduos dos turistas estão começando a se acumular. Existe também uma tensão entre o turismo de aventura e o desejo do governo por turismo de luxo. O Estado quer construir resorts
de alto padrão e hotéis 4 estrelas. Mas as pessoas que realmente visitam o Tajiquistão são principalmente mochileiros, alpinistas e ciclistas. Eles não estão procurando por sagões de mármore, eles estão procurando por experiências reais. Se o país se tornar muito brilhante, ele pode perder a própria crueza que o torna atraente em primeiro lugar. O preço da viagem também está subindo. O custo de um aluguel de 4x4 com um motorista pode ser tão alto quanto $100 por dia, o que é muito para um viajante econômico. Existem também custos ocultos, como a permissão necessária para o Pamir e várias taxas de parques. Alguns viajantes relataram terem sido solicitados por subornos pela polícia local em postos de controle, embora o governo tenha trabalhado duro para parar isso. Ainda é um destino de fronteira, com toda a empolgação e frustração que vem com isso. Mas o real desafio é manter as coisas iguais. Pode o ambiente fraco do Alto Pamir aguentar milhares de visitantes a mais a cada ano? Pode a cultura local sobreviver sendo transformada em uma atração turística? Em algumas aldeias, a hospitalidade tradicional está começando a parecer um negócio. É um problema clássico para nações em desenvolvimento. Como você faz crescer a economia sem perder a sua alma? O Tajiquistão está em uma encruzilhada. Ele não é mais um segredo escondido. É uma estrela em ascensão. Mas a estrada à frente é tão acidentada quanto o Passo Akbaital. Um vestido proibido e uma barba secreta podem ser a faísca para uma nova revolução. Para entender a tensão no Tajiquistão hoje, você tem que olhar para trás, para a década de 1990. Enquanto o resto do mundo estava celebrando o fim da Guerra Fria, o Tajiquistão estava descendo para um pesadelo vivo. Entre 1992 e 1997, este país foi o local do conflito mais sangrento na antiga União Soviética. Não foi uma guerra contra um invasor estrangeiro, foi uma guerra de irmão contra irmão, região contra região. Estimativas do número de mortos variam de 60 mil a mais de 100 mil pessoas. Em uma nação de apenas 6 milhões na época, essa é uma porcentagem chocante da população. As raízes da guerra foram uma confusão de rivalidades regionais e confrontos sobre ideias. De um lado estava o governo, apoiado pelas antigas elites soviéticas das regiões de Khujand e Kulob. Do outro estava a oposição tajique unida, uma mistura de reformadores democráticos e islâmicos, muitos dos quais eram das regiões de Garm e Gorno-Badakhshan. Mas aqui está o detalhe. Não era apenas sobre política. Era sobre qual clã controlaria os poucos recursos que o país tinha sobrado após o colapso soviético. Os combates foram brutais, envolvendo limpeza étnica, a destruição de aldeias inteiras e uma crise massiva de refugiados que viu centenas de milhares fugirem para o Afeganistão. A parte louca é o quão rápido a sociedade se desfez. Dushanbe tornou-se um campo de batalha. Atiradores de elite sentavam-se nos telhados dos edifícios revestidos de mármore que vemos hoje. A economia parou. Pessoas estavam comendo grama para sobreviver. Foi um colapso total da ordem que deixou uma cicatriz na mente nacional que ainda é visível 30 anos depois. Quando o Tratado de Paz foi finalmente assinado em 1997, foi um milagre de compromisso. A oposição recebeu 30% dos cargos governamentais e o país começou o longo e lento processo de reconstrução. Mas não é tão simples assim. Nos anos desde a guerra, o governo empurrou lentamente a antiga oposição para fora do poder. O Partido do Renascimento Islâmico foi declarado uma organização terrorista e banido em 2015. A maioria dos seus líderes está agora na prisão ou no exílio. O Estado usa a memória da guerra civil para justificar o seu domínio de ferro no poder. A mensagem deles para o povo é clara. É melhor não ter liberdade do que ter outra guerra. Para muitos tajiques que se lembram da fome e das balas, esse é um argumento que eles estão dispostos a aceitar. O que a maioria das pessoas não percebe é como a guerra moldou a geografia do país. As regiões de Garm e Pamir, que eram os redutos da oposição, enfrentaram décadas de falta de investimento. Isso alimentou um sentimento de sentimentos ruins que ocasionalmente ferve em violência. Em 2012 e novamente em 2022, o governo enviou os militares para o Pamir para esmagar protestos locais.